Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Nós estamos estudando, analisando a doutrina católica romana à luz da Bíblia Sagrada. Será que o que a Igreja Católica ensina hoje se harmoniza com a Sagrada Escritura? Veja bem, desde o vídeo passado nós estávamos falando a respeito dos livros que nós chamamos de apócrifos, não sendo inspirados, né? E o que a Igreja Católica chama de deuterocanônicos. Veja bem, por que é que nós consideramos esses livros apócrifos? Porque nós não encontramos inspiração neles, ou seja, eles não são livros inspirados para nós, por diversas razões. Primeiro que tudo, esses livros foram escritos no período intertestamentário, que nós chamamos do período do silêncio de Deus, no período ali em que Deus não suscitou, não levantou profetas. É um período mais ou menos ali que vai de Malaquias até Mateus, um período de 400 anos, certo? Deus não levantou profetas nesse período. Foi justamente nesse período que esses livros foram compostos. Então veja bem, esses livros não aceitamos também porque esses livros contêm contradições. O que eles ensinam coisas que vão completamente contrárias ao restante das Sagradas Escrituras. Então, por isso que nós não aceitamos. E também não aceitamos porque esses livros não foram aceitos no concílio de Jamnia, no concílio judaico de Jamnia, que aconteceu em 90 depois de Cristo. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior. Então veja bem, então nós não aceitamos esses livros por várias razões. Esses livros mostram claramente que não são inspirados. E também o próprio livro, um dos livros de Macabeus, o segundo livro de Macabeus, no capítulo 15, no versículo 38 e 39, ele mostra claramente que não é inspirado. O escritor, no fim, fala que escreveu uma composição, escreveu de acordo com o que ele pôde escrever e reconheceu como uma composição medíocre, não pode ser comparada com a palavra de Deus, certo? Então, nós vemos claramente isso. E também pelos ensinamentos heréticos que esses livros trazem. Então, assim, até alguns apologistas católicos da internet podem dizer: ah, pastor, mas a Septuaginta, a versão de 70, ela foi usada pelos próprios apóstolos e pelos judeus da diáspora. Eu vou explicar aqui essa questão da Septuaginta. Isso seria muito longo para explicar, mas eu vou tentar resumir aqui. Veja bem, quando houve a ordem de Ptolomeu para efetuar essa tradução, veja, os 70 ou 72 sábios fizeram essa tradução, mas eles não traduziram apenas os livros que faziam parte das escrituras judaicas. Eles traduziram também outras obras, inclusive esses livros, certo? Então veja, porém, no concílio de Jamnia, em 90 depois de Cristo, esses livros não foram reconhecidos como sendo parte das escrituras judaicas. É isso que vocês precisam entender. E outra coisa, vocês apologistas católicos precisam entender que na Septuaginta, usada pelos apóstolos, como vocês mesmos alegam, usada pelos apóstolos, pelos judeus da diáspora, continha outros livros que vocês também não colocaram na Bíblia de vocês. E eu posso citar aqui exemplo: a oração de Manassés. Por que a oração de Manassés não está nas Bíblias católicas? Veja bem, por que o Salmo 151 não está nas Bíblias católicas, mas estava na Septuaginta? Então, se esse for o critério, vocês também tiraram, certo? Então, vou ver. Então, nós nos baseamos no concílio judaico de Jamnia, que não aceitou esses livros como sendo inspirados. E o concílio judaico de Jamnia, que aconteceu em 90 depois de Cristo, aconteceu antes dos debates eclesiásticos que envolveram a questão do cânon bíblico, certo? Que aconteceu em 90 depois de Cristo. E até aí não tinha acontecido nenhum debate a respeito do cânon, certo? Então veja bem. Então essas são as razões, Então não tem como esses livros serem vistos, como sendo inspirados, Então veja, amados irmãos e irmãs, fica aqui esclarecido mais uma questão, e nos vídeos posteriores nós iremos esclarecer muito mais. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.